Imagina a seguinte cena, tipo, o corpo biológico desliga, a consciência, de repente, se descola e, ao olhar para trás, a grande ficha cai. Aquela ficha pesada, né? Nossa, muito pesada. Fica brutalmente claro que tudo aquilo que parecia definir a identidade ali presente, sabe, as músicas favoritas, aquela risada nervosa em momentos de tensão, memória de infância, até as opiniões políticas, nada disso era a essência de nada. Era só uma jaqueta biológica, um sistema operacional temporário que a pessoa estava usando e que agora fica para trás. Exatamente. E o mais louco é que geralmente quando a humanidade pensa sobre a vida após a morte, a expectativa é o oposto absoluto disso. A gente espera uma continuidade quase linear. Como se fosse só uma mudança de endereço. Sim, trocando de dimensão, mas tipo arrastando a mesmíssima bagagem, a mesma personalidade. A gente cria essas estruturas psicológicas incríveis, super reconfortantes, para garantir que o nosso eu sobreviva intacto para sempre. E o fascinante aqui é que o material que a gente vai analisar hoje joga uma luz completamente diferente sobre isso. Com certeza. A nossa imersão de hoje vai mergulhar de cabeça no documento O que acontece depois da morte.pdf. E o nosso objetivo aqui não é fazer um carinho no ego humano, viu? De jeito nenhum. A missão é decodificar a mecânica real dos desejos e desse sistema mais amplo que o texto descreve. E já deixa a provocação no ar para quem acompanha a gente. Tentar preservar essa nossa identidade atual talvez seja a nossa maior falha de percepção. Eu sou a sua anfitriã hoje e, bom, tô muito animada pra gente destrinchar isso. E eu tô aqui para ajudar a gente a navegar por esses conceitos. O que impressiona na análise desse texto é que ele arranca a espiritualidade daquele campo místico, sabe? Aquele negócio nebuloso, cheio de nuvens, anjos tocando harpa. Aquela visão bem clássica. Pois é. Ele coloca a espiritualidade num terreno quase de exatas. Estamos falando de uma ciência de redes, sistemas de informação, leis matemáticas de causa e efeito. É quase uma física quântica da alma, né? Exato. Sob essa ótica matemática e rigorosa, o ego humano, essa identidade toda pela qual a gente briga, sofre, tenta eternizar a todo custo, é descrito puramente como um ruído na percepção. Um ruído? Um filtro distorcido que impede que a gente enxergue como a verdadeira engrenagem da realidade opera nos bastidores. Ok, então vamos começar pelo ponto que é, de longe, o mais difícil de engolir logo de cara. Vamos imaginar um indivíduo genérico, tá? Vamos chamar ele de João. Beleza, o famoso João. A ideia categórica no texto é que o João, como a gente conhece, o tom de voz, as manias, a história de vida, ele simplesmente deixa de existir no instante da morte biológica. O João nunca foi a essência. Nunca. Ele era tipo uma etiqueta colada no cérebro, um suporte físico que expirou e acabou. É isso mesmo. É exatamente isso. A desconstrução desse personagem é imediata e bem cirúrgica no texto. O cérebro é tratado como um hardware, o equipamento que sustenta a percepção egoísta individual. Certo. Quando esse hardware falha e desliga, o software que rodava nele, que é o personagem do João, apaga junto. Nossa. Toda a narrativa do João depende de uma infraestrutura física biológica para se manifestar e para que outras pessoas que também têm hardware biológico consigam perceber ele. Não existe um João fantasma mantendo a mesma personalidade flutuando no espaço. Mas peraí. Isso esbarra direto naquelas milhares de narrativas sobre visões pós-morte. Porque, tipo, uma pessoa perde alguém que ama muito. Aí, meses depois, ela relata com absoluta convicção que viu ou sentiu a presença exata do João ali no quarto. É um relato super comum. Que sentiu o perfume dele, sabe? Se o João não tá flutuando por aí, o que é isso então? É um simples delírio coletivo? Não é um delírio no sentido patológico da coisa, mas ocorre inteiramente dentro do sistema de percepção de quem ficou vivo. Ah, entendi. Existe uma distinção fundamental no funcionamento da nossa consciência. No nosso estado padrão, nós operamos através do desejo de receber. O desejo de receber, certo. E quando a percepção está ancorada nesse desejo que é egoísta por natureza, ela simplesmente não suporta o vazio. Ela tem um pavor absoluto da perda, da desconexão. Então o cérebro inventa uma solução. Isso.
A memória do cérebro é ativada e esse desejo gigantesco de conforto projeta uma forma. A pessoa que ficou veste a saudade com a imagem tridimensional do João só para aliviar o terror da separação. Eu confesso que, ouvindo isso, assim, bate uma sensação de que a experiência humana é de um cinismo muito doloroso. Muita gente sente isso. Porque, poxa, reduzir o amor, o luto, a saudade profunda que a gente sente por alguém a um mero mecanismo de defesa do ego, projetando um holograma de conforto, isso soa tão frio. Eu entendo perfeitamente porque parece frio numa primeira leitura, mas na verdade não é cinismo, é clareza sistêmica. Clareza sistêmica. Como assim? É que romantizar o sofrimento e criar ilusões de continuidade é justamente o que mantém a gente cego para a rede real de conexões. Focar desesperadamente no João é focar apenas na embalagem de um presente. Ah, gostei dessa imagem. Se a consciência fica presa na embalagem de papelão que foi jogada fora, ela perde completamente de vista a essência daquilo que de fato estava dentro da caixa e que continua existindo no sistema. Faz sentido. O ego se agarra ao formato que ele conhece. Exato. Mas é apenas soltando essa forma humana que se acessa a conexão que transcende a biologia. Bom, isso levanta a pergunta óbvia, né? Se a embalagem é descartada, se o João evapora de vez, o que diabos é essa tal essência que continua? O que estava dentro da caixa? Aí a gente entra no conceito que é a verdadeira espinha dorsal dessa estrutura toda, que são os Reshimot. Reshimot. O texto fala muito sobre isso, sendo Reshimon no singular, certo? Isso mesmo. E aqui a gente tem que tomar cuidado para não simplificar demais as coisas. Não estamos falando de dados soltos perdidos numa nuvem da internet, e nem de partículas mágicas e muito menos da alma individual do João com as lembrancinhas dele. Tá. Então, o que é um Reshimon na prática? É um registro puro de um estado de desejo. É um dado de informação sobre uma força, sobre uma tensão que existe na rede geral do universo. Não tem rosto, não tem gênero, não tem RG. Pelo que eu entendi da leitura, essa informação tem algumas propriedades bem específicas, né? É como se cada Reshimon fosse um código composto por 3 coisas. A intensidade de um desejo, que eles chamam de aviut. Isso. Depois a direção desse desejo, ou seja, se a força estava puxando as coisas para si mesmo, de forma egoísta, ou tentando doar para o sistema. Correto? E, por último, o qual essa força gerava separação ou conexão com o resto da rede. É mais ou menos por aí. É uma leitura bem precisa, exatamente isso. E o mais importante é entender como a força geral da natureza processa isso. O sistema absoluto funciona por leis totalmente fixas. Ele não é tipo um juiz anotando pontos. Não, ele não lembra de biografias, não tem um livro de ouro com o nome de quem fez caridade e quem não fez. Mas, simultaneamente, ele não perde um único elétron de informação. Ele retém a mudança de estado. Uma matemática pura. Sim. Se havia uma medida X de desejo que foi transformada em uma qualidade Y de conexão, o sistema absorve esse resultado final. É como resolver uma equação existencial. O resultado fica. Eu estava tentando achar uma imagem visual para isso e pensei no seguinte: é como se o universo fosse um gigantesco software de edição de fotos, tipo um Photoshop da vida. Interessante. Clica em exportar, o computador gera uma imagem final perfeita. Mas o sistema não guarda o histórico de cada clique do mouse, ou se a pessoa estava frustrada, ou a marca da cadeira que ela estava sentada. Ele só guarda a imagem processada final. É mais ou menos isso. Se conectarmos isso à imagem maior do texto, faz sentido sim. Mas precisamos refinar essa analogia para não cair na armadilha de achar que a vida é estática. Ah, verdade. A foto fica lá parada. Exato, um arquivo de foto é morto. Um Reshimon no sistema da natureza é uma força ativa que continua operando na rede. O texto usa o exemplo de uma chama que acende a outra vela, lembra? Lembro. Uma metáfora muito bonita. Pois é. A nova chama tem as exatas propriedades de calor e luz da primeira. Ela é a continuação do fogo, mas não é fisicamente a mesma labareda que queimava antes. Entendi. O sistema guarda o fogo, não a vela velha. Perfeito. O absoluto guarda a qualidade do fogo, a essência do que foi alcançado sem precisar preservar a primeira vela de cera que derreteu e sumiu.
O erro humano é projetar a nossa psicologia no absoluto. Bem isso. Mas a rede opera por leis de fluxo, não por nostalgia. Mas peraí, aqui a gente esbarra num problema prático. Se a força geral só guarda a qualidade do desejo e o fluxo, e o João definitivamente foi deletado da existência, como a gente explica fatos observáveis? Que tipo de fatos? Tem gente que nasce hoje e do nada apresenta uma fobia hiperespecífica, ou um talento absurdo para música, ou um traço de personalidade que é idêntico ao de alguém que morreu há 200 anos. Sim. Se a bagagem não viajou com o João, o que é isso então? Isso meio que implode a nossa ideia clássica de reencarnação. Implode completamente. A ideia clássica, que na verdade é bem egoísta e romântica da reencarnação... Aquela ideia de que eu era Cleópatra no passado. Essa mesma. Aquela ideia em que uma alma individual tem uma espécie de malinha de viagem cósmica, sai de um corpo, tira umas férias no além e entra num corpo novo com memórias trancadas. O texto trata isso como uma tradução muito primária e distorcida da realidade. E o que realmente acontece? Como os Hashimotos são registros vivos da rede, eles nunca saem do universo para depois voltarem. Eles estão sempre lá, circulando na rede. O que ocorre é que aquela configuração temporária de desejos, que a gente chamou de João, se desfez. Então essa configuração do João se dissolve, os blocos de Lego se espalham de volta na caixa enorme do universo. Boa imagem. Quando aparecem traços idênticos em outra pessoa muitos anos depois, não é o João que voltou disfarçado num corpo novo. São esses mesmos Hashimotos latentes, esses mesmos registros de desejo que despertaram do sistema e se vestiram numa estrutura humana totalmente nova. Exato. É o sistema constantemente reconfigurando essas forças para atingir um equilíbrio. Se um traço muito forte do passado surge em uma pessoa agora, é porque aquele padrão de tensão na rede, aquele Hashimoto específico, acordou. E ele acorda por quê? Porque ele exige um novo nível de resolução ou de correção que não foi alcançada da última vez. Não é o faraó do Egito retornando, é o desejo que existia naquela época pedindo para ser ajustado no cenário de hoje. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Tem uma metáfora que o texto traz que ilustra isso de uma forma maravilhosa. Ter traços parecidos com alguém que já morreu não é a mesma pessoa voltando. É como se fosse a mesma música sendo tocada por outro instrumento. Essa é fantástica. A música, que seria o Hashimoto, a informação, é idêntica. Mas o violino de hoje não é e nunca vai ser o piano de cauda que tocou essa música ontem. E entender isso muda totalmente o eixo de como a gente deve lidar com o próprio desenvolvimento espiritual. Gastar tempo, dinheiro e energia emocional tentando rastrear quem você foi na vida passada é uma perda de tempo sistêmica fenomenal. É o ego querendo se sentir especial de novo, né? Lógico, querendo um título de nobreza histórico. O objetivo do processo não é ficar olhando pelo retrovisor rastreando de onde o desejo veio. A única questão que importa para o sistema é qual qualidade da rede e qual Hashimoto está queimando dentro da pessoa hoje. No presente. No presente. Agora, no trânsito, no trabalho, nas relações de família, qual desejo está ali pedindo para ser transformado em doação? Tá, isso me joga num paradoxo que a gente precisa destrinchar aqui. Se não existe essa malinha de viagem da alma, se nós não somos a nossa história e se a nossa identidade atual é só um hardware descartável, então por que a gente nasce com uma personalidade? Porque o sistema se daria ao gigantesco trabalho de criar essa interface super complexa, cheia de falhas, medos, paixões, irritações, se no fundo isso é só uma ilusão passageira? Porque sem essa ilusão passageira, não existe trabalho nenhum a ser feito. A personalidade não é a sua essência de fato, mas ela está muito longe de ser inútil. Ela tem um valor enorme como uma ferramenta de correção. Uma interface, digamos assim. Exato. O material propõe que a personalidade tem 3 funções mecânicas incontornáveis. A primeira é revelar o desejo. É a nossa personalidade esburacada, que escancara as nossas falhas, que mostra onde a gente quer dominar os outros, onde somos carentes e egoístas. E qual a segunda? A segunda é permitir a correção consciente. É o nosso painel de controle. Sem a personalidade,
não teríamos a capacidade reflexiva de observar nossos próprios defeitos para agir sobre eles. E a terceira, que pelo que eu li, talvez seja a mais dolorosa, é servir de ponte de atrito, certo? É, o atrito humano. É justamente através dessa nossa personalidade cheia de espinhos que a gente esbarra nos outros. E é no meio desse atrito insuportável de convivência que surge a oportunidade de construir conexão real. Perfeito. Mas isso, me leva a uma constatação bem chocante sobre o texto. A alma, então, não vem pronta de fábrica. A gente não tem uma alma intocável guardada no peito desde que nasce. Zero. Ninguém tem. E essa talvez seja a ruptura de dogma mais profunda de toda essa teoria. Uma pessoa não nasce com uma alma pronta, ela nasce com a possibilidade de desenvolver uma. A alma não é um órgão invisível que você ganha de brinde. A alma é um projeto. Exatamente. Alma é projeto. Estruturalmente falando no texto, a definição de alma é desejo somado à intenção de doar. Desejo mais intenção de doar. Isso. Ela só passa a existir de fato no milissegundo em que o indivíduo observa um reshimô ou cru, que é sempre um desejo natural de receber e de se dar bem, e conscientemente aplica uma força para alterar a forma desse desejo, invertendo ele para a intenção de doar e gerar conexão com o coletivo. Então olha só se essa analogia funciona. É como se a personalidade humana fosse um daqueles andaimes de ferro que os operários montam ao redor de um prédio em construção. Os andaimes. Sem o andaime, é fisicamente impossível erguer as paredes e colocar os tijolos. Você precisa dele. Mas uma vez que a obra, que nesse caso seria a alma, está pronta, a pessoa simplesmente desmonta e joga fora os andaimes. Isso. Porque eles não são o prédio em si. A personalidade fica para trás, porque o papel dela era só construir a alma. Eu adoro a clareza dessa analogia. Ela é perfeita. Mas vamos olhar para o que acontece dentro do canteiro de obras no dia a dia. Imagina uma situação bem banal. Manda. A pessoa está presa no trânsito caótico voltando do trabalho, super atrasada. De repente alguém corta a frente dela de forma super agressiva. Imediatamente o hardware biológico acende um reshimô de raiva, um desejo intenso de receber respeito, de revidar, de buzinar, de xingar a quinta geração da família do outro motorista. O ego no controle total. Se a pessoa simplesmente reage e xinga, ela usou o andaime para não construir nada. O reshimô egoísta imperou. Mas se naquele exato segundo de tensão, ela sente a raiva, reconhece o desejo de receber e internamente toma a decisão consciente de não despejar mais caos naquela rede. Nossa, difícil. Muito difícil. Se ela restringe aquele impulso visando a harmonia geral, ela acabou de pegar a força daquele desejo de receber e inverteu a polaridade para a doação. Caramba! É nesse ato invisível, no meio da buzina e da fumaça, que um tijolo da alma é assentado. Que perspectiva absurda de responsabilidade. Porque, pensando assim, se a pessoa passar a vida inteira lustrando os tubos de metal do andaime, ou seja, idolatrando a própria personalidade, comprando coisas para massagear o ego, exigindo aplausos de todo mundo, e ignorar completamente a construção do prédio, o sistema não vai perdoar, vai? É que o sistema não trabalha com os conceitos de perdão ou castigo humano. Ele trabalha com causa e consequência. Se os reshimots despertaram, se a raiva veio no trânsito e a pessoa não fez o esforço de converter isso, essas tensões não desaparecem no vazio. Elas continuam latentes. Dissonância. E, inevitavelmente, esse exato padrão vai exigir realização. Ele vai ser injetado em uma nova configuração futura do sistema, em outra roupagem, para que o trabalho seja feito. O trabalho de ajuste da rede não pode ser burlado. Ele só é empurrado para frente com cada vez mais atrito e dor. Bom, isso nos empurra direto para o destino final de toda essa mecânica, né? Digamos que o trabalho foi feito. O que acontece quando o prédio está finalmente pronto e o andaime cai de vez? O objetivo final. O que acontece num cenário hipotético em que absolutamente todos os reshimotes de uma pessoa foram corrigidos de recepção para doação? O que sobra? Aí a gente chega no estado que o texto chama de Dveikut, que, traduzindo, seria algo como equivalência de forma. É a adesão à sintonia perfeita com a força geral. Quando todo esse trabalho de conversão termina, a própria sensação de ser um indivíduo isolado contra o mundo
cessa completamente. Termina a separação. Sim, porque a separação só existia pela diferença de qualidades. Como a pessoa converteu tudo para a intenção de doação, ela se iguala à lei primária do sistema. A fronteira entre o eu e o universo se dissolve. O detalhe, o grande problema aqui é que o nosso ego primitivo ouve a palavra dissolver e entra em pânico absoluto. O ego grita na nossa cabeça: meu Deus, isso é a morte, é a aniquilação total. Eu vou virar um nada flutuando num vazio branco. É o maior medo humano. Como, na prática, a gente pode enxergar isso como uma vitória estúpida e não como uma derrota terrível perante a morte? Isso levanta uma questão importante, que é o maior desafio da consciência. A virada de chave exige compreender que a nossa identidade separada não é uma coroa que a gente usa com orgulho, é a cela de uma prisão. Uma restrição. Exatamente. A vitória descrita não é morrer ou desaparecer, é deixar de ser limitado. Pense na percepção individual humana como se fôssemos uma única nota musical. Ok, uma nota só. O ego te convence que o seu único propósito na vida é tocar essa sua notinha o mais alto possível, para ser notado no meio de todo o barulho do mundo. O terror do ego é que essa nota pare de tocar. Mas o que a equivalência de forma ou de Vekut faz não é silenciar a nota e te apagar. E o que ele faz? Ele faz com que a consciência de repente perceba que ela não é o som isolado de um triângulo ou de um violino. Ela é a sinfonia inteira ao mesmo tempo. A pessoa percebe o sistema inteiro como a si mesma. Quando a percepção abrange a rede toda, a ansiedade de proteger uma única notinha egoísta soa no mínimo ridícula. É uma expansão total. Então a ideia de que nada se apaga ganha um sentido muito, mas muito mais épico, não é? Totalmente. A etiqueta biológica lá do João apaga, a historinha da vida dele some do mapa, mas a intensidade daquele tijolo invisível que foi colocado no meio do trânsito, a exata medida de egoísmo que foi convertida em pura conexão, entra permanentemente para os alicerces da harmonia da natureza. O esforço fica gravado na rede viva. É o verdadeiro legado sistêmico. E olha, para não ficarmos apenas teorizando de forma filosófica aqui, quem está escutando a gente e quer aplicar isso deve trazer para ação imediata. O treinamento prático que as fontes sugerem não exige que ninguém vá para o topo de uma montanha meditar por 10 anos. Ufa, ainda bem. Consiste basicamente em, no meio de uma reunião de trabalho chata ou numa discussão familiar no domingo, dar um passo mental para trás e observar o próprio desejo surgir. Sentir o tranco do ego pedindo atenção, medir essa força e silenciosamente tentar reverter a intenção daquela força para o bem do sistema, gerando conexão no lugar de atrito. Sem drama, sem focar na própria identidade. É um trabalho de engenharia de bastidores contínuo, viu? Bom, nós cobrimos muito terreno denso hoje, foi uma viagem e tanto. Começamos vendo o personagem humano ruir como uma ilusão temporária. Descobrimos que o universo não libra para nossa biografia, mas registra matematicamente cada restimô, cada mudança de estado. Vimos que a velha noção de reencarnação é meio que uma preguiça do ego e que a alma não é um brinde, mas um prédio suado que a gente precisa construir usando nossas próprias falhas como andaime. Um resumo cirúrgico. E eu fecho essa nossa imersão plantando uma ideia que vai até um pouco além do texto, mas que acho que amarra tudo. Se o sistema absoluto registra cada minúscula mudança de um estado egoísta para doação, e se nada se apaga de verdade, isso significa que a sua menor e mais invisível escolha de genuína conexão hoje, agora, altera permanentemente a estrutura do universo inteiro para todas as formas futuras. É a borboleta batendo as asas. Exato! A identidade e o nome do João vão ser esquecidos, mas a força daquela microescolha será a fundação da realidade de amanhã. A grande pergunta provocativa que eu deixo ecoando hoje é: o que você vai escolher construir com o próximo desejo que bater à sua porta?